povo de Deus, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja com a sua vida. Estamos iniciando mais um Pão Nosso de cada dia e hoje com um tema bem atual. Eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre o isolamento e suas consequências. Temos vivido dias muito atípicos, né? Dias nunca vividos, né? Pelos de nossa geração e geração anteriores. São dias de isolamento social em escala global. Estamos vivendo aí experiências que jamais, né, pensaríamos que iríamos vivenciar. São dias difíceis, né? São dias angustiantes que têm causado muitas consequências. E é sobre essas consequências que eu quero meditar com vocês, né, neste nosso dia de meditação do Pão Nosso de cada dia. O isolamento e suas consequências. Consequências essas positivas e negativas. Precisamos pontuar aqui as consequências, né, positivas e negativas que este isolamento social tem causado. É sabido de nós que nós temos visto, né, muitas notícias que têm causado em nós um certo medo, anseio, né? E nós temos ficado perplexos diante de tudo aquilo que vemos e ouvimos. Decisões têm sido tomadas, a rotina foi alterada e diante dos nossos olhos temos visto pessoas desempregadas, famílias enlutadas. A verdade é essa. A verdade é que um caos social, não é, tem se instalado no seio de cada família. E consequências desse isolamento têm surgido durante toda essa pandemia. E eu busquei, biblicamente falando, um texto que pudesse embasar essa nossa reflexão do Pão Nosso de cada dia, e eu fui direcionado ao texto de São Lucas, capítulo 4, versículo do 1 ao 13, que vai falar sobre a tentação de Jesus no deserto pelo diabo. Jesus, ele se isola por 40 dias e 40 noites. E esse isolamento de Jesus no deserto causou-lhe consequências. E eu gostaria de pontuar com vocês aqui algumas consequências. Após os 40 dias de isolamento, Jesus sofreu algumas consequências. E essas consequências foram físicas e espirituais. O texto nos diz, em Lucas, capítulo 4, o verso de número 13. Glória a Jesus. O verso número 13.
né? Verso de 1 a 13, o capítulo 4, verso de 1 a 13. Eu quero pontuar com vocês aqui o verso 2. Verso 2, onde, verso 1, pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Isso é um tipo de isolamento. Onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada. E ao fim desse período estava faminto. Esse texto também se encontra em São Mateus capítulo 4, verso de 1 a 11, e São Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. Então, vejamos o verso 1 e 2. Jesus vai ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E durante os 40 dias ele não come. E ao fim dos 40 dias, estava faminto. Num outro texto, nos diz que ele teve fome. Então isso é uma consequência física. Mas, no versículo de número 18, nós vemos Jesus dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, aqui vemos a consequência espiritual do seu período de isolamento, de consagração, de jejum. E é isso que nós, aprendemos. Que todo isolamento, ele causa transtornos, mudança. Ele traz consequências. Consequências negativas, no caso de Jesus, consequências físicas. Ele teve fome, a sua matéria física sentiu fome. Existiu também outros homens, outros personagens bíblicos que passaram por isolamento, períodos de isolamento, como foi o caso de Moisés. Conforme o texto de Êxodo capítulo 34, versículo 28 e 29. Você vê que Moisés também passa um período de 40 dias. Na verdade, foram 2 períodos de 40 dias. Mas no texto proposto, ele passa um período de 40 dias. E a palavra de Deus diz que ele não comeu nada e não bebeu nada. No texto aqui, referindo-se a Cristo, o texto diz que ele não comeu. Referindo-se a Moisés, o texto diz que ele não comeu e não bebeu nada. Possivelmente ele sofreu consequências físicas, sentindo fome e sede. Mas o verso de número 29 de Êxodo 34 nos diz que Moisés desce do monte e ele não percebeu que o seu rosto estava brilhando. Então, entendemos e vemos isto como consequência espiritual. Também existiu um outro personagem bíblico chamado Elias, que viveu também um período de isolamento. Conforme o texto de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de 3 a 9, vemos Elias ir ao deserto, orar, pedir a morte. Depois ele deita-se debaixo de uma árvore. Ele é acordado pelo anjo por 2 vezes. O anjo lhe traz comida, lhe traz água, pede para que ele coma e beba. Ele come e quando ele come, a palavra de Deus diz que ele, fortalecido pelaquela comida, ele caminha 40 dias e ele entra numa caverna. Então vemos ali consequências espirituais e consequências também físicas na vida de Elias. Então a gente percebe que o isolamento causa certas consequências e tem causado certas consequências na sociedade, na população. As consequências negativas de um isolamento é estresse, ansiedade, causa danos
na saúde mental, fobias, depressão, probabilidade de desenvolver transtornos psicológicos, pode gerar dificuldade de retomar a uma nova rotina. São algumas causas negativas do isolamento. Muitas famílias estão aí sofrendo por conta do isolamento e isso tem causado consequências no lar, no relacionamento interpessoal, familiar, conjugal, né? E muitas pessoas têm estado durante todo esse tempo de isolamento por conta dessa pandemia, têm, né, sofrido essas consequências negativas, andam estressadas, ansiosas, não é verdade? E estão fora da sua rotina normal. É bem verdade que também tem causado consequências, algumas consequências positivas, podendo assim dizer, como a aproximação com a família, a oportunidade de corrigir pendências, seja ela física ou espirituais. E também o isolamento é uma oportunidade de colocar novos hábitos bons em prática. No nosso caso, práticas espirituais, hábitos espirituais ou até físicos, que quando estávamos na nossa rotina comum, na nossa rotina diária, perdemos essas práticas. No mundo espiritual, no campo espiritual, quando nós estávamos na nossa vida normal, a vida normal roubou de nós certos hábitos, seja eles físicos, né, como práticas e atividades, não é verdade? E espirituais, como a prática da oração, da leitura, da meditação diária, não é verdade? Quantos que enfraqueceram espiritualmente por causa de sua rotina? Quantos que, não é verdade, adquiriram fisicamente alguns transtornos por viver uma vida sedentária? E esse isolamento, ele traz esse lado positivo, é a oportunidade que nós temos de reorganizar a nossa vida, nos aproximar da família, ter aquele tempo familiar, não é? É a oportunidade de corrigir algumas coisas espirituais, reaver a nossa vida. Então, amados, esse isolamento, a verdade é que ele traz essas consequências e que na nossa vida ele possa trazer-nos consequências boas espiritualmente. Eu não sei como você sairá desta fase da vida, deste isolamento. Eu não sei como você vai terminar, eu não sei qual vai ser o teu estado, a tua condição, quando tudo isso, não é, vier ao fim, se é que chegará ao fim, se é que nós teremos uma vida normal daqui para frente. Mas a verdade é que se nós souber aproveitar esse período de isolamento para, não é, fazer as coisas que a gente deixou de fazer, coisas boas, coisas espirituais, buscando a saúde espiritual, a saúde física, a saúde mental, teremos a oportunidade e estaremos numa condição e numa posição melhor. Então que nós possamos refletir sobre todo esse isolamento que não tem sido fácil para ninguém, tem sido muito de uma aflição muito grande. Muitas pessoas estão aflitas, estressadas, ansiosas. Não há resposta, não é verdade? Há apenas uma grande interrogação: como será daqui para frente? Como cristãos, nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos um alvo. Como cristãos, nós temos uma esperança, e a nossa esperança é o Senhor Jesus. São as suas promessas, são as profecias bíblicas que se cumprem. E eu preciso aproveitar esse momento e esse tempo
para cuidar da minha vida espiritual. Então que as consequências desse isolamento para a minha vida espiritual sejam positivas. Que esse isolamento espiritual para a sua vida seja positivo, meu irmão. Que esse isolamento espiritual, esse isolamento seja de uma consequência espiritual para você de uma maneira marcante, boa, em nome de Jesus. Que Deus lhe dê graça, que Deus lhe fortaleça, para que nós possamos romper, vencer e superar este momento tão difícil que todos nós estamos passando. Este foi o nosso pão de cada dia de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo possa te ajudar. Em nome de Jesus, fiquem com Deus e que Deus lhe abençoe.